Você ou alguém que você conhece reclama demais? Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao fantástico mundo do Carlão. Eu estou radiante, eu espero que vocês estejam radiantes. Eu queria fazer uma reflexão interessante nesse vídeo sobre por que algumas pessoas reclamam demais. Esse vídeo você pode estar assistindo e ter interesse nele porque você reclama demais e as pessoas sinalizam isso para você o tempo todo, sobretudo as pessoas mais próximas. Nossa, fulano, você reclama demais. Mas pode ser também que você conviva diariamente ou conviva de alguma maneira, né, com uma pessoa ou mais de uma pessoa que reclamam demais. E o legal é você tentar, através desse vídeo, né, se a utilidade dele for atingida, significa que você de alguma maneira vai se entender um pouco melhor ou vai entender um pouco melhor a pessoa que tem esse comportamento, né? Eu queria começar esse vídeo fazendo uma oração, né, que muita gente conhece, que se chama oração da serenidade, né? Mas que ela não é especificamente de uma única religião e nem necessariamente religiosa, né? Mas, Senhor, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que for possível e sabedoria para saber a diferença entre um e outro. Cara, isso requer uma reflexão muito importante. O que é, afinal de contas, que não pode ser mudado? E daquilo que pode ser mudado, o que devemos de fato mudar? Uma coisa que eu considero que não é possível mudar. Primeira coisa, o passado. Não é possível mudar o seu passado, nem o passado de ninguém. Então, a única coisa razoável que podemos fazer é aceitar. E o que eu quero dizer com aceitar o passado? Você não escolheu onde nasceu, quem são os seus pais, o país em que você nasceu, o momento da história em que você nasceu, a genética com a qual você nasceu, o idioma materno que você aprendeu. Nada disso é escolha sua e isso não pode ser mudado, né? Não há nada que você possa fazer em relação a isso que não seja, a priori, aceitar essa realidade. Agora, o que você pode fazer para mudar a partir disso, né? É tudo o que vem pela frente. Tem algumas coisas em que nós somos limitados pela condição humana, né? Por exemplo, eu quero morar em Marte amanhã. Cara, eu acho que isso não é impossível, mas isso é muito distante da realidade humana. Mais importante do que a gente pensar o que pode ser mudado, já que tudo em relação ao futuro pode, e a gente tem que encontrar essa razoabilidade, a primeira coisa é o que deve ser mudado. E o que deve ser mudado, na verdade, é um julgamento íntimo, é um julgamento subjetivo, é um julgamento seu. O que você deve mudar na sua vida? Se você deixar que as outras pessoas decidam isso para você, você vai sofrer as dores e as delícias de escolhas que você não fez. E isso dói, né? Sobretudo quando as dores aparecem, né? Então, assim, tome as rédeas da sua vida dentro do que for possível e decida por você mesmo, né? Isso não significa ignorar o que as pessoas dizem, nem o mundo à sua volta, mas significa que a decisão é sua, né? Inclusive quando você decide deixar que alguém decida para você. Tem uma passagem, né, que eu chamo de alegoria do cachorro, que ela é muito interessante. Um camarada, ele compra uma casa, né, dentro de um condomínio, ao lado de outra casa. Todo dia de manhã ele sai para fazer Cooper, né, e quando ele passa de manhã, ele vê que na casa ao lado tem um senhor velhinho, né, numa varanda, e um cachorro ao lado esquerdo dele deitado,
e chorando, chorando, chorando aparentemente de dor, né? Mas é um choro muito alto, um choro que incomoda, um choro que constrange. Só que o cara passa lá na frente e ele faz: rapaz, isso não é da minha conta, esse cachorro não é meu, eu não vou me meter. E aí ele passa direto e continua fazendo o Cooper dele. E aí ele passou no primeiro dia, o cachorro estava lá, no segundo dia o cachorro estava lá, no terceiro dia o cachorro estava lá. E aí um dia ele, não aguentando mais, ele decidiu pedir permissão ao senhor para entrar na casa e conversar com ele. E aí o senhor autorizou e ele entrou e disse assim: senhor, eu não sei se o senhor percebeu, mas esse cachorro, ele está chorando de dor há dias, o senhor não percebeu? E aí o moço, o velhinho, né, ele diz assim: olha, eu percebi. E aí ele diz assim: mas por que que esse cachorro está chorando assim? Ele está doente? Aí o velhinho disse: não, ele não está doente. É porque onde ele está deitado tem uns pregos virados para cima, né, umas taxas ali, que estão machucando ele. E isso faz com que ele sinta dor. E ele está chorando porque ele está sentindo dor. E aí o camarada disse: mas meu Deus, por que que o senhor amarrou esse cachorro aí então, se aí tem um objeto que está machucando ele? E aí o velhinho disse: não, ele não está amarrado, ele está aí porque ele quer. E aí o cara disse: mas então por que cargas d'água esse cachorro? Se tá solto, ele não sai daí e vai pro outro lado. E aí o velhinho disse: é porque não tá doendo o suficiente para ele. Tudo aquilo que existe possui vida, está vivo e possui um determinado nível de consciência. O budismo tem um conceito bem interessante do universo, que ele enxerga o universo como se fosse uma grande cooperativa, uma existência viva, né, de elementos interdependentes. É claro que no campo individual, o budismo considera que quanto maior a complexidade dessa forma de existência, maior o seu potencial de consciência. Segundo Sartre, existem dois tipos de existências básicas assim no universo: os elementos que são em si e os elementos que são para si. Os seres humanos, eles são os elementos para si. Por quê? Segundo Sartre, a existência precede a essência. E o que isso significa? Que antes de ter um significado, qualquer coisa primeiro existe. E assim, uma pedra, ela existe, a água, ela existe, o ar, ele existe. Agora, eles não são capazes de atribuir para si mesmos ou para outros objetos, ou melhor, para outros elementos do universo, um propósito, uma função, uma utilidade, né? Os seres humanos, de todos os elementos que existem no universo, segundo Sartre, são os únicos capazes de atribuir um propósito. Eu vou transformar a natureza em algo que para mim tenha propósito, tenha utilidade, ou seja, são elementos, os seres humanos são elementos para si. Eles conseguem definir para si propósitos e definir também para os outros elementos que existem no universo propósito também, né? Isso aqui vai se chamar garfo e o garfo terá esta utilidade, este propósito. Esta daqui é a minha vida e eu quero que ela tenha o seguinte propósito, a seguinte utilidade. Então essa característica é única e exclusiva dos seres humanos. E isso faz de nós, na cadeia de consciência, os seres mais elevados. Agora sim, aí já saindo um pouco de Sartre e entrando um pouco mais no budismo, os seres humanos, eles são dotados de diferentes não capacidades, mas níveis de consciência, né? Ou seja, é como se todos possuíssemos um grande potencial para despertar da consciência. Mas algumas pessoas possuem um alto padrão de consciência e outros possuem menor, em razão de terem trabalhado, né? Todos os seres humanos possuem a capacidade de alcançar altos níveis de consciência. Para evoluir a sua consciência,
os seres humanos que possuem um nível de consciência mais baixo, eles precisam do sofrimento físico, né? E diante desse sofrimento, eles possuem duas opções, assim como o cachorrinho, né? Eles podem agir, e na medida em que eles agem, eles precisam necessariamente pagar o preço da ação. Ou seja, para mudar alguma coisa na minha vida, existe um preço a ser pago. E eu preciso pagar esse preço. E muitas vezes esse preço é um sofrimento até um pouco maior do que o que eu tinha, embora seja condição para um estado de maior satisfação, né? E existe também a possibilidade de eu não fazer absolutamente nada, né? De eu me aquietar e de eu me omitir de mudar alguma coisa. E me omitindo de mudar e de fazer qualquer coisa, a possibilidade da minha situação continuar a mesma e de meu sofrimento continuar é muito grande. Então, assim, alguém que reclama muito, na verdade, é alguém que sofre, né? É alguém que sofre e por alguma razão ainda não tomou as atitudes necessárias para parar de sofrer, né? Seja porque essa pessoa não descobriu o que fazer, seja porque essa pessoa não sabe que é possível fazer alguma coisa em relação àquilo, ou seja porque a pessoa não está disposta a pagar o preço necessário para aquela mudança. Exemplo simples disso daí. Nossa, eu preciso emagrecer, mas para emagrecer eu preciso fazer uma dieta, eu preciso, na verdade, repensar meus hábitos alimentares, eu preciso repensar a minha atividade física, o meu sedentarismo, e essas mudanças de hábito, até que se consolidem, elas levam tempo, né? E esse tempo é um tempo sofrido, né? Porque eu vou ter que sair da inércia e adotar um novo comportamento. O sofrimento, segundo o budismo, é quando você se identifica com a sua dor, né? Ou seja, o seu corpo está sentindo uma dor. Se você dá a essa dor um significado que perdura, naturalmente você vai sofrer, né? O sofrimento é a dor da alma, né? Quando você dá àquela dor física um significado maior do que o que necessariamente ela precisa ter. O budismo tem uma frase muito bonita que é assim: na vida a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Portanto, se você conhece ou você é alguém que reclama muito, isso só significa que você precisa de muita luz e você precisa ampliar o seu nível de consciência. Aos seres humanos que pertencem ao alto escalão de iluminação espiritual, eles são capazes de evoluir a sua consciência através de outros elementos que não seja a dor e o sofrimento, coisa que não é o meu caso e eu não sei se é o seu. Pode ser que seja, que bom, você é um ser iluminado. Eu ainda não sou, eu estou em busca disso. Então, infelizmente, eu ainda aprendo muito mais pela dor do que pela sabedoria, do que pelo conhecimento, né? Mas eu estou em busca de mudar isso daí. E eu quero trazer você para junto de mim para fazer essa mudança também na sua vida. Eu assisti uma palestra e nessa palestra tinha uma passagem muito interessante que o camarada falou. Eu não lembro, acho que foi na Nova Acrópole que eu assisti, que o camarada dizia o seguinte, que toda vez de manhã, quando ele saía de casa, na verdade ele morava no apartamento, né? Quando ele ia ali pro pilotis do prédio, ele encontrava um menino super animado. E ele chegava pro menino e dizia assim: você tá feliz? Aí o menino dizia: tô. Aí ele: beleza. Aí no outro dia de manhã encontrava com o menino: você tá feliz? O menino: tô. E aí na terceira vez ele viu o menino um pouco cabisbaixo e tal, não sei o que, meio assim. E aí chegou pra ele e disse assim: você tá feliz? Aí o menino levantou e fez: tô. Aí ele disse assim: puxa vida, você sempre tá feliz? Aí o menino disse: sempre. E aí o cara disse assim: por quê? Aí o menino respondeu: porque eu quero. E na verdade é isso mesmo.
né, o significado que você dá às coisas que acontecem para você, às suas dores, inclusive físicas, que são inevitáveis por estarmos no mundo físico, o significado quem dá é você. Você se identifica com a dor que o seu corpo e a sua mente sentem se você quiser. E se você conseguir se desidentificar com o sofrimento do seu corpo, olhar como um terceiro e dizer assim, olha, interessante como o corpo do Carlos sofre, né? Interessante como isso afeta a mente do Carlos, porque você não é a sua mente, você não é o seu corpo. Eles são, na verdade, instrumentos que você utiliza para interagir no campo físico, né? Fosse você o seu corpo, não seria possível você transgredir as necessidades dele em prol de outra coisa, né? Em prol, por exemplo, de uma evolução sobre outro aspecto que não o físico. Seríamos como os cachorrinhos, como o gato, como a girafa, como o papagaio. Então, assim, salvo nos casos em que alguma doença mental, né, limita a sua capacidade de consciência, né, e de autodeterminação, o seu estado de espírito é um reflexo da sua vontade. Então não existe isso de eu não vou fazer tal coisa de forma diferente porque isso aí não seria eu. Na verdade, você é aquilo que você quiser, aquilo que você construir, aquilo que você se tornar por vontade sua, por ação ou por omissão. E você está assim porque você não fez o suficiente para estar de outro jeito, seja porque você quis, seja porque você não quis, seja por ação ou por omissão. Então, muito obrigado, muita luz para você, radiante.